Olá, pessoal! Vamos dar seguimento ao estudo do princípio nebis in idem. Vamos analisar agora a súmula 241 do STJ, que tem tudo a ver com esse princípio que estamos estudando. Aqui diz: a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Se isso acontecer, nós teremos o nebis in idem. A pessoa estará sendo penalizada pelo mesmo fato duas vezes. Este é um aspecto prático do princípio do nebis in idem, por isso que foi sumulado pelo STJ. Vamos entender agora o que significa esta situação. Primeiro, eu sugiro que você pause o vídeo e leia os artigos 59 do Código Penal, 61, inciso 1 e 68. Após você efetuar esta leitura, aí você dá continuidade ao vídeo e sua compreensão será melhor. Então, vamos lá. Dando seguimento na explicação da relação entre o princípio nebis in idem e a súmula 241 do STJ, nós vamos entender primeiro o método Hungria, critério trifásico de aplicação da pena. Vamos ter uma aula, logicamente, sobre método Hungria, critério trifásico, aplicação da pena, lá na frente, quando estudarmos o artigo 59 e 68 do Código Penal. Mas, pelo método Hungria, aqui em linhas gerais, o juiz aplica a pena em três fases. Então, eu tenho uma primeira fase de aplicação da pena, em que eu trabalho com o artigo 59 do Código Penal, uma segunda fase de aplicação da pena, que eu vou trabalhar com o artigo 61 no Código Penal com relação às agravantes. E eu tenho uma terceira fase de aplicação da pena, que eu vou trabalhar com as causas de aumento e diminuição da pena. Então, quando você lê lá na parte especial, uma situação prevista em um tipo penal, onde se diz aumenta-se a pena em tantos terços ou até metade, se aconteceu alguma situação mais grave com relação àquele tipo penal. E também nós temos causas de diminuição da pena. Diminui-se a pena diante de alguma situação. Por exemplo, para o semi-imputável, artigo 26, parágrafo único, você tem, por conta dessa semi-imputabilidade, uma causa de diminuição da pena. O juiz vai aplicar esta causa. Temos a hipótese do tráfico privilegiado, lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Se o agente ele é primário, de bons antecedentes, não é um criminoso habitual, não faz parte de organização criminosa, ou seja, qual a situação que você identifica estas características da pessoa presa por tráfico de drogas? É a mula. Uma pessoa eventualmente vai fazer um transporte de certa quantidade de droga, mas é primário, tem bons antecedentes, não faz parte daquela organização criminosa, nunca cometeu nenhum crime, é o tal do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Isso é uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3. O juiz analisa estas causas de aumento e diminuição na terceira fase. Mas na primeira fase, quando se trabalha com o artigo 59, o juiz vai fixar a pena base, por isso que é a primeira fase. O juiz ele precisa analisar a margem de pena
que o tipo penal traz. Então, imagine um tipo penal, onde está no preceito secundário. Pena de 5 a 15 anos. O juiz tem que dizer qual o número ali que ele vai começar. Isso é a pena base. Por que que isso existe? Por conta do princípio da individualização da pena que já estudamos. O legislador é destinatário desse princípio e tipifica os crimes, fornecendo o mínimo e o máximo, em razão da necessidade de se respeitar o princípio da individualização da pena. O juiz, por outro lado, ele vai pôr em prática este princípio, fixando a pena base em primeiro momento, depois trabalhando com atenuantes e agravantes, e por fim, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Como que o juiz fixa a pena base? Ele trabalha com circunstâncias chamadas de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 que você já leu. Um destes critérios judiciais para o juiz fixar a pena base são os antecedentes. Antecedentes é um gênero. Então eu tenho aqui, ó, a FAQ, folha de antecedentes criminais, e eu posso ter aqui diversas anotações. Posso ter inquéritos policiais, processos judiciais, ações penais em curso. Posso ter também condenações transitadas em julgado. O juiz, ele para trabalhar com a pena base, não se esqueça, somente pode utilizar condenações anteriores. O juiz não pode majorar a pena base de ninguém, exasperar a pena de ninguém, por conta de antecedentes do tipo inquéritos policiais que a pessoa já figurou como investigado, ações penais que ainda estão em curso. Por que que o juiz não pode trabalhar com essas espécies de antecedentes para fins de exasperar a pena base? Por conta de que, nesse momento da sentença, o juiz está fixando uma pena definitiva. Então, ele só pode trabalhar com fatos definitivos. Eu vou observar na minha sentença um fato que eu considero definitivo, a materialidade, a autoria está ali configurada de maneira definitiva. Houve, ao largo do processo, uma cognição exauriente e é definitivo esse entendimento do magistrado. Assim, prova suficiente da autoria e da materialidade. A prova da materialidade é cabal, da autoria também. São fatos definitivos. Então, para fins de se trabalhar com os antecedentes que figuram como um requisito para o juiz operar ali na apuração da pena base, somente pode se referir ao que consta na FAQ, mas que também se refere a fatos definitivos. Os fatos que foram apurados em inquéritos policiais não são definitivos, por isso que é objeto de investigação. Na ação penal em curso também não houve ainda uma cognição exauriente. Diferentemente, é possível o juiz utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para fins de avaliar o cabimento, a necessidade de prisão preventiva, porque prisão preventiva não é definitiva, então eu também posso utilizar fatos não definitivos para avaliar o cabimento da preventiva. Pode-se, inclusive, observar atos infracionais constantes aqui da FAQ para avaliar prisões preventivas, mas para fins de sentença condenatória, não. Somente decisões transitadas em julgado, condenações. E aí que entra a reincidência. Uma pessoa só é reincidente, ou seja, não é mais primário, se contra ela tem uma sentença penal transitada em julgado dentro aqui de um lapso ó, de 5 anos. 5 anos do cumprimento da condenação anterior, daquela PPL, pena privativa de liberdade anterior, ou uma condenação qualquer anterior, mesmo que convertido em pena restritiva de direitos, não importa, é uma condenação. Então eu tenho aqui ó, um marco
Cumpriu a pena ou essa pena foi extinta, aí tem um marco inicial, um termo acó. No lapso de 5 anos, se a pessoa comete novo crime, ela é reincidente. Na hora do juiz sentenciar, aqui na segunda fase da dosimetria, ele pode trabalhar essa reincidência como uma agravante. O problema é que se o juiz ele olha na faca e tem aqui uma condenação, ó, uma só, tem uma condenação anterior, e essa condenação está dentro do lapso de 5 anos, a pessoa é reincidente. O que essa súmula ela diz é que essa reincidência o juiz tem que usar ou na primeira fase ou na segunda. Se usar na primeira, vai entrar como um antecedente, um mau antecedente, qualificado como reincidência, porque só é possível usar condenações transitadas em julgado para trabalhar qualquer aspecto da pena, da aplicação da pena. Então eu pego essa reincidência e uso aqui, por exemplo, na primeira fase e coloco uma pena base maior, aqui, por exemplo, de 6 anos. Quando eu chegar na segunda fase da dosimetria da pena, que o juiz avalia atenuantes e agravantes, como essa reincidência é uma agravante, mas o juiz já trabalhou com ela na primeira fase, não pode usar na segunda, que seria o local correto, vamos dizer assim, para se trabalhar a reincidência, que é uma agravante. Vamos observar aqui agora um outro exemplo. Preste atenção. Suponha a seguinte situação: existe uma FAQ de uma pessoa que está sendo condenada, o juiz está preparando a sentença para ela. Ele observa duas anotações de condenações anteriores transitadas em julgado. Então, vou botar aqui C1 e C2. O juiz observa que C1 é uma condenação cujo cumprimento da pena se deu no ano X, mantendo uma distância temporal, um lapso de 3 anos para o novo fato delituoso, o novo crime que está sendo objeto de julgamento neste processo atual que ele estaria sentenciando. Como a diferença de tempo é de 3 anos, você observa o artigo 61, que fala que reincidência é uma agravante, e o 64, inciso 1, que fala que se tiver dentro ali o fato delituoso dentro de um lapso de 5 anos, é reincidência. Então ele vai trabalhar aqui então com uma reincidência. Ele observa que ele pode qualificar este mau antecedente como reincidência, ok? Então aqui, reincidência. Agora ele analisa a condenação 2. Ele observa que essa condenação 2, ela teve o cumprimento de sua respectiva pena ocorrida no ano Y, que mantém uma distância temporal, um lapso temporal de 7 anos deste novo delito, deste novo crime que está sendo objeto de julgamento neste processo. Ele olha para o artigo 61 do Código Penal e 64.1, e ele chega à conclusão que esta anotação não é reincidência. Se não é reincidência, mas se refere a uma condenação anterior transitada em julgado, ele vai chamar apenas de maus antecedentes. Então, o que você percebe de plano? Que maus antecedentes é um gênero. São todas as condenações anteriores transitadas em julgado e mais inquéritos policiais e ações penais em curso, até mesmo atos infracionais praticados na adolescência. Mas existem maus antecedentes qualificados, que são aquelas condenações anteriores transitadas em julgado. Quando você pega uma anotação dessa, que se refere a um mau antecedente qualificado, ou seja, a uma condenação anterior transitada em julgado, e você identifica que o cumprimento da pena relativa a essa condenação está dentro de um prazo de 5 anos do novo crime praticado, você vai pegar estes maus antecedentes qualificados e vai chamar de reincidência. É um mau antecedente qualificado ao quadrado. Além de ser uma condenação anterior transitada em julgado,
ainda está dentro de um lapso de 5 anos. Aí é reincidência. O que o juiz, então, ele vai fazer com essas anotações? Ele vai pegar o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal e ele vai partir primeiro para a primeira fase, pena base. Na pena base, ele pode utilizar como critério para avaliar qual a pena base que ele vai fixar entre o mínimo e o máximo previsto no preceito secundário do crime. Ele pode utilizar aqui antecedentes. Existem outros critérios lá no artigo 59. Aqui, na pena base, ele trabalha com o 59. Então, tem lá a personalidade, conduta social, consequências do crime, circunstância do crime, a personalidade do agente. Tem também lá os antecedentes, que podem ser bons antecedentes ou maus antecedentes. Se os antecedentes forem bons, aí nada acontece com a pena base, não vai aumentar a pena base. Se houverem maus antecedentes, aí o juiz pode trabalhar com uma exasperação da pena base. Ele aumenta a pena base, não vai ser mais no mínimo. Agora eu te pergunto, o que o juiz pode usar nessa primeira fase com relação a C1 ou C2? As duas anotações. O juiz pode usar a reincidência ou os maus antecedentes qualificados e trabalha então aumentando a pena base. Ele não coloca 5, vai colocar aqui, por exemplo, 7 para começar. Ocorre que se o juiz utilizar esta anotação aqui, que é a reincidência, quando ele chegar na segunda fase, que ele pode usar apenas circunstâncias agravantes para aumentar a pena já fixada lá na primeira fase em tanto, então ele só pode usar aqui na segunda fase agravante, porque nesta fase está dito lá no 68, é a fase que se avalia atenuantes e agravantes. Se tiver uma confissão, é uma atenuante, ele usa. Se tiver uma reincidência, 61 inciso 1, aí pode usar também. Portanto, na segunda fase, eu não posso usar mais estes maus antecedentes qualificados, porque isso aqui não é reincidência. Eu só posso usar essa reincidência, mas, de acordo com a súmula 241, se o juiz trabalhou com essa reincidência na primeira fase, ele não pode trabalhar com ela na segunda, porque haverá a configuração do bis in idem. Então, o que o juiz faz? Na primeira fase, ele usa estes maus antecedentes qualificados e deixa a reincidência para a segunda fase, sem problema nenhum, porque na primeira fase, de acordo com o 59, o único requisito é que haja antecedentes. E esses antecedentes, de acordo com a súmula 444 do STJ, só pode ser condenações anteriores, transitadas em julgado pelos motivos que eu expliquei. Se já houver a superação do prazo de 5 anos, não tem problema. São maus antecedentes, preenche o requisito da súmula 44, tudo bem. Não pode acontecer o quê? A utilização destes maus antecedentes na segunda fase. Agora vamos para um último exemplo. Se o cumprimento dessa pena de C2 não está dentro de um lapso de 7 anos, mas de 4 anos, você vai ter aqui, na verdade, duas reincidências. Você vai ter uma reincidência 1 e uma reincidência 2. Como existem duas anotações que são reincidência, não tem problema nenhum. O juiz utiliza uma na primeira fase e a outra anotação, que também é uma reincidência, na segunda fase. Não há problema. O que não pode, e é vedado por essa súmula, à luz do princípio do ne bis in idem, é utilizar uma anotação de reincidência na primeira fase e a mesma anotação na segunda fase. Tá ok, pessoal? Então, essa aula foi um pouco extensa e repetitiva em razão da necessidade de fixar esse tema. É um tema que requer um pouco mais de atenção em razão do grau de complexidade que há no estudo dessa dosimetria da pena. Quando chegarmos lá nesta aula, lá na frente,
você já vai chegar com um conhecimento propedêutico já assimilado, vai ser mais fácil para você. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui e na próxima aula continuaremos com mais princípio do nebis e idem. Até lá, um abraço.